Programa Medicina Humanizada. Oferecimento: Instituto Caçador e Farmácia Alquimia, referência em manipulados. Olá pessoal, o programa Medicina Humanizada de hoje traz um convidado muito especial, Dr. Pedro de Almeida Caçador, neurologista. Dr. Pedro, olá. Olá a todos, é um prazer estar aqui novamente participando do programa. Dr. Pedro é neurologista e veio aqui hoje conversar um pouquinho, explicar algumas coisas. Eu percebo que final de ano, muita gente anda meio estressada, uns tristes, o comportamento das pessoas anda meio diferente. Isso é verdade? É só uma impressão? Isso acontece mesmo? Não, isso acontece. Acontece mais do que a gente imagina, na verdade, né? Fim de ano, que é um momento de celebração, de alegria, mas também é um momento que vem muita sobrecarga. Sobrecarga de trabalho, porque é fim de ano, as pessoas têm que bater meta, têm que cumprir várias obrigações familiares, tem o Natal, o Ano Novo, várias festas, viagens, os filhos têm as provas de recuperação na escola, tem que ter uma vigilância maior. Então é sim um momento de descontração, de férias, felicidade, mas também um momento que traz muitas responsabilidades, muitas obrigações. Agora, uma coisa que me chama a atenção, assim, que me parece um pouco estranho, que não deveria ser assim, tá todo mundo alegre, né? Mas eu vejo muitas pessoas reclamando de que ficam mais tristes nessa época. Isso é verdade? E por que isso acontece? Isso é verdade. Tem um trabalho da mídia, né, que mostra todo mundo alegre, todo mundo feliz, nas mídias sociais, no celular, a gente vê todo mundo alegre e, querendo ou não, a gente começa a se comparar com essas pessoas e a realidade não é exatamente isso que mostra pra gente. Então vem junto um sentimento de frustração, né, um sentimento de um desejo mesmo de querer ficar mais recluso, lembranças, às vezes lembranças ruins de pessoas que se foram, que não estão mais com a gente nesse momento. Então isso realmente acontece. A pessoa começa a se comparar também com o que ele mesmo era no início do ano e principalmente com o que ele prometeu no início do ano, né? É uma época de dar um cheque, né, nas promessas cumpridas e não cumpridas. E isso às vezes deprime, né? Principalmente quando se fala de peso, não é isso? Né? Aquela história assim, né? Dos 5 quilos que eu precisava emagrecer, faltou só 9, né? Então é bem por aí que acontece a coisa, tá? Mas então, continuando a nossa conversa aqui, eu acho que o mês de dezembro é um mês de muito trabalho para o neurologista. Muito trabalho. Você citou a parte da alimentação e a alimentação está muito ligada à parte emocional, né? Época de fim de ano a gente come mais, come comidas mais gordurosas, comidas mais pesadas e isso também vai impactar na questão do nosso estresse, da nossa parte emocional. Assim também como o aumento da ansiedade nessa época do ano, aumentam os níveis de cortisol e adrenalina, que são os hormônios ligados à ansiedade, e eles também vão piorar a ansiedade, vão piorar a depressão, aumentam os batimentos cardíacos, isso pode aumentar também a chance de infarto, de AVC. Então é sim uma fase mais crítica que levam alguns pacientes a procurarem não só o neurologista, mas psiquiatra, cardiologista, nutrólogo, porque é uma fase crítica, que a gente tem que ter alguns cuidados a mais. Realmente, esse aumento de adrenalina, de cortisol, o aumento de compromissos, de obrigações, do estresse, costuma descontrolar vários pacientes, várias pessoas que vinham muito bem controlados e, de repente, nessa época do final do ano, há um descontrole. Mas sobre isso e outras coisas, continuaremos no próximo bloco. Você sabia que durante o exercício físico, nosso corpo produz uma substância chamada de endorfina? A morfina que vem de dentro. Por isso, às vezes, o atleta nem sente quando se machuca. Essa substância poderosa também dá a sensação de euforia, de alegria comum nas atividades esportivas. Portanto, o esporte, além de fazer muito bem para o físico, como todo mundo sabe, também é ótimo para a mente. Reduz os efeitos negativos do estresse, reduz depressão, aumenta a socialização e alguns estudos indicam que melhora até a memória. Estamos de volta com a nossa conversa com o Dr. Pedro. Mas antes eu queria chamar nossa parceira Raigna, da Alquimia.
Verão tá chegando e eu tenho certeza que você tá querendo emagrecer uns quilinhos e dar aquela secadinha. Então eu vou te dar uma boa notícia. Aqui na Farmácia Alquimia nós temos excelentes fitoterápicos para te ajudar nesse processo. É óbvio que sempre é melhor você fazer um produto único, totalmente personalizado para você. Converse com o seu médico, converse com o seu nutricionista e venha conhecer as excelentes opções que nós temos aqui na Farmácia Alquimia. Muito obrigado, Raigna. E seguimos a nossa entrevista com o Dr. Pedro de Almeida Casador, neurologista. E eu queria saber, nós estamos falando de alteração comportamental de fim de ano, dessa época de fim de ano, né, de coisas especiais dessa época. Então eu queria saber quais são os sintomas mais comuns, as queixas mais comuns no seu consultório nessa época do ano. Na verdade, assim, são dois os principais tipos de pacientes que aparecem mais nessa época do ano. O primeiro paciente é aquele paciente que já tem algum diagnóstico, já tem algum problema que ele conhece. Então ele tem uma enxaqueca que já vinha controlando, quase nunca acontecia mais e piora. Ou então ele tinha uma ansiedade, tinha depressão que já vinha melhorando e de repente começa a piorar. O outro paciente é aquele paciente que na verdade não tinha problema nenhum e de repente começa a sentir o coração palpitar, as mãos suarem frio, começa a se atrasar mais para chegar num certo compromisso, não está dormindo muito bem, ou seja, ele começa a desenvolver sintomas, mas que na verdade quando a gente vai conversando na consulta, a gente percebe que tudo isso é ansiedade, né? Então piora principalmente a ansiedade desses pacientes. Queixas de tontura, que o pessoal costuma chamar de labirintite, costumam piorar nessa época também? Pioram bastante, né? O que, na verdade, as tonturas, que a maioria não é labirintite, elas têm uma importante piora com a ansiedade, né? Com a parte do humor. Então, se o paciente não está dormindo bem, se está ficando muito estressado, se está tomando muito café, muita cafeína, tudo isso pioram tonturas de uma forma geral. Palpitações, sensação de coração acelerado, né? Sensação de que o coração está saindo pela boca. Isso é comum no seu consultório? Você recebe isso? É extremamente comum, acho que é uma das queixas mais comuns, né, no meu consultório. E aí a gente separar o que é coração, o que é mente, nem sempre é tão simples, né? Então tem sim que ter uma conversa muito boa com o paciente, entender o momento que ele está passando. Agora, muitas das vezes a gente vai precisar sim fazer alguns exames cardiológicos, né, para descartar que não tenha realmente nenhum problema no coração dele. Tá? Perfeito. E a ansiedade, a bendita da ansiedade? Eu vejo todo mundo falando em ansiedade, já falando em ansiedade como se a ansiedade fosse uma doença. Ela em si, a ansiedade, já sendo uma doença, uma coisa anormal. A ansiedade é sempre doença ou não? Não, de forma alguma. Ansiedade é um sentimento como qualquer outro, como alegria, tristeza. A pessoa ser ansiosa, todo mundo em algum momento vai estar ansioso. Então, se a gente tem que apresentar um trabalho que um monte de gente vai assistir, né? A gente fica ansioso, uma entrevista de emprego, um lugar que vão ter pessoas te julgando. Então, tem momentos que a ansiedade, ela é normal, ela acontece como um mecanismo de defesa. O problema é quando essa ansiedade está gerando algum sintoma a mais, como a gente falou aqui da questão do coração acelerar, né? Essas outras questões. Isso tudo acontece sempre, acontece todos os anos, né? Isso se repete. Mas esse ano a gente teve algumas condições um pouco a mais. Você sentiu isso, o reflexo do ano, da pandemia, da reclusão social? Você sentiu esse reflexo nas pessoas? Com certeza, muitas famílias perderam entes queridos. Essa época de fim de ano de confraternização, né, tem a questão da saudade. Então, sem dúvida alguma, esse ano foi um ano atípico, né, um ano especial, porque foi um ano pesado para todo mundo. Então, essas queixas se tornaram ainda mais frequentes no consultório. Muito bem, mas então agora nós já conhecemos o problema, né? Vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar, para contornar essa situação no próximo bloco.
Antes de fazer exame de sangue, não pode fumar. Mito ou verdade? Verdade. Fumar altera resultados do exame de sangue. Então, quando você vai fazer exames, não fume. Estamos de volta, continuando nossa conversa com o Dr. Pedro Caçador, neurologista, sobre as alterações de comportamento do final de ano. Bem, final de ano é uma época especial. Às vezes a pessoa até não está se sentindo muito bem, mas segura as pontas, né, para não atrapalhar as festas da família e tal. E quando chega janeiro, né, estamos em janeiro agora, que vai procurar o médico, vai procurar o neurologista, o psiquiatra para cuidar desses problemas. E aí bateu lá, doutor Pedro, como é que fica? Como é o tratamento dessas condições? Muito bem, então assim, esse paciente, primeiro a gente precisa entender e individualizar cada caso, né? Paciente que tinha algum problema, que piorou aquele problema, primeiro a gente precisa entender se ele precisa mudar ou melhorar o tratamento. Então, se era uma enxaqueca, que agora ele está sentindo mais dor de cabeça, precisa mexer no remédio da enxaqueca. Se ele tinha uma tontura e agora está voltando a ter tontura, precisa mexer no remédio da tontura. Então, tem que individualizar cada caso, ok? Porém, tem algumas coisas que todo mundo pode fazer que vai melhorar o quadro de uma forma geral, né? E aqui eu tô falando principalmente da atividade física. Ir para a praia, fazer uma caminhada, andar de bicicleta, exercícios ao ar livre, aumenta a vitamina D, exposição ao sol. E a atividade física, ela na verdade vai aumentar a nossa produção de serotonina, que é basicamente o que um remédio, né, para ansiedade faria. Então a gente vai estar trocando um remédio por um prazer, né, por uma atividade física que vai ter sim os benefícios, e muitas das vezes vai ser o suficiente para essa pessoa que começou a ter algum desses sintomas agora no fim de ano, reverter esse quadro. Também prevenção? Funciona para prevenção? Sem dúvida alguma, né? Então, até mesmo para pacientes que, como eu falei, né, ansiedade é uma coisa que todo mundo tem. O problema é quando ela foge do nosso controle. Muitas das vezes, o tripé que a gente fala para o tratamento de ansiedade, que seria atividade física, um acompanhamento com o psicólogo, fazer a terapia psicológica e o remédio, muitas vezes o remédio não é necessário. Então, quem já faz atividade física, sem dúvida alguma, já está sim protegido de desenvolver qualquer um desses distúrbios. E outra coisa, a gente precisa parar de se comparar tanto assim com a felicidade artificial que a gente vê em mídia social, em televisão, né? Tudo parece lindo, maravilhoso, e nem sempre é assim. A realidade a gente precisa entender e aceitar que a realidade, ela é o que nós vivemos no nosso dia a dia, certo? Muito bem, mas então, você falou uma coisa interessante aí, que janeiro é mês de férias para a grande maioria das pessoas, não é isso? E férias, tem muita gente também que fica ansioso antes das férias, é verdade isso? Isso é uma coisa muito interessante, que eu acho que todo mundo já deve ter passado por isso, né? Principalmente quem tem as férias não no fim de ano, né? No meio do ano ou em alguma data aleatória ao longo do ano. Quando vai chegando próximo às nossas férias, semanas, dias antes, o nosso cérebro começa a trabalhar já pensando nela, e é como se o cansaço ele triplicasse. Então, geralmente, quando vai chegando no período de férias, algumas semanas antes, o nosso corpo já começa a ficar exausto, como se quisesse aquelas férias, né, o quanto antes. Então, isso é um fenômeno, sim, que acontece com praticamente todo mundo. Muito interessante essa história. Vocês veem como é interessante, né, o trabalho de corpo e mente juntos, né? E com certeza a gente vai ter muito assunto para conversar ainda, né? Dr. Pedro vai voltar aqui outras vezes, com certeza. Vocês vão ter que aguentar 2 Pedros, já falei isso, tá? Porque tem muita coisa para a gente conversar sobre ansiedade, sobre comportamento, sobre como a mente interage com o corpo para produzir saúde ou doença. E assim a gente vai conversando, a gente vai se entendendo e falando de medicina humanizada. Doutor Pedro, foi um prazer recebê-lo aqui, tá? O prazer foi meu, agradeço a oportunidade, né, de estar falando com o pessoal de casa também. Ótimo, muito obrigado. Gente, e assim seguimos nós com a medicina humanizada. Medicina humanizada, medicina que entende você, também quer ser a medicina que você entende.